Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos aqui para poder iniciar as gravações das aulas dessa terceira etapa letiva da disciplina de nutrição, aplicação, né, da nutrição aplicada à educação física da FUPAC Ponte Nova. Nessa terceira etapa, nós vamos falar basicamente sobre as estratégias nutricionais e as recomendações nutricionais durante a prática da atividade física. É o tema geral, vamos dizer assim. Mas a gente vai dividir esse conteúdo em duas partes. Primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre alimentação saudável, sobre o nível de atividade física e a alimentação saudável. Mas para isso a gente tem que entender um pouquinho, né, revisar como que são os domínios relacionados ao nível de atividade física. Hoje a gente sabe que não dá para a gente falar mais exclusivamente da atividade física sem mencionarmos do comportamento sedentário. Frisar que são coisas diferentes, né? Que atividade física é uma coisa, o comportamento sedentário é outra. O que eu quero dizer? Que você dizer que uma pessoa inativa é diferente de uma pessoa sedentária. Então a gente vai abordar sobre essas diferenças e aí a gente fala sobre alimentação saudável, sobre os guias que a gente já viu a nova pirâmide, sobre as diferenças, né, de recomendações nutricionais de populações, como que é a pirâmide alimentar brasileira, como que é uma pirâmide alimentar asiática, do Mediterrâneo, né, que é usada lá em Portugal. A gente vai ver sobre isso. Então, o primeiro conteúdo, a gente abarca essa associação entre nível de atividade física, comportamento sedentário e alimentação saudável. No conteúdo 2, a gente vai falar sobre as recomendações nutricionais antes, durante o exercício físico. Nós já fizemos algo parecido quando a gente estava falando, né, dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, né, que são os macronutrientes. Agora a gente faz um fechamento, a gente faz uma avaliação geral dessas recomendações, do que a gente tem que fazer, né? Entender um pouquinho também sobre a hidratação, né, durante a atividade física, porque é algo muito importante. Então, assim, não tem como a gente pensar em suplementação alimentar se a gente deixa de lado alguns aspectos básicos, como principalmente a ingestão de água antes e durante a prática de uma atividade física. E aí, como novidade para essa disciplina, assim, que eu acho interessante, que eu já trabalhei uma vez, mas eu tenho colocado, né, na ementa, é a gente falar um pouco das estratégias nutricionais, né, que são usadas. Então, a gente ouve falar aí em jejum intermitente, a gente escuta falar aí em dieta paleolítica, atividade física em jejum, né, as consequências. Então, assim, eu sempre gosto de trazer esses temas, né, para a gente poder debater um pouquinho, para vocês pesquisarem. São temas muito novos que para a gente trabalhar assim com a graduação. Isso é mais visto, né, nas pós-graduações, nas pesquisas, mas a gente vai tentar trazer aqui uma linguagem mais compreensível para a gente discutir durante a disciplina. Então, vamos todos aí com muita garra, com muita energia, ver os conteúdos que nos restam para essa terceira etapa letiva da disciplina de nutrição aplicada à educação física da FUPAC Ponte Nova. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar a aula com vocês. Todos os materiais já estão no Moodle dessa primeira parte. Eu vou seguir uma forma, né, didática de apresentação. Então, assim, essas aulas elas vão ter, em média, 30 minutos, e é uma parte. A live vai ser uma outra parte, então eu dividi, para não ficar repetido, para a gente poder trabalhar novos conteúdos durante a live, obviamente, dando tempo para quem tiver aí tirar as dúvidas. Então, não deixe de acompanhar.
baixem os materiais e tentem usar os vídeos para ajudar na compreensão, tá certo? E aí a gente também fica disponível para estar entrando em contato. Então aqui estão o primeiro material, né? Eu já deixei disponível. Então, assim, sempre a gente vai trabalhar assim a parte 1, né, na aula, e a parte 2 da live dos conteúdos novos, ou então algo a mais para a gente poder complementar. Então, esse é o nosso primeiro bloco: nível de atividade física, comportamento sedentário e alimentação saudável. Então, às vezes você pode falar assim, olha, por que está falando, né, de nível de atividade física, de comportamento sedentário nessa disciplina de nutrição? Gente, porque a principal função da gente trabalhar o estudo, né, da nutrição dentro da educação física é a relação com o gasto energético, tá? Então, assim, a alimentação, ela é o processo, né, de ingestão e digestão dos alimentos. Então, isso que é alimentação, né? E aí, por outro lado, a gente tem como que esses alimentos, né, principalmente seus componentes energéticos, eles vão ser gastos. Então, aí a gente vê lá o nível de atividade física, comportamento sedentário e a taxa metabólica basal, que é algo que a gente já viu aqui também. Até já apresentei algumas fórmulas de cálculo da taxa metabólica basal. Fizemos isso quando ainda estávamos nas atividades presenciais, tá? Então, a gente tem que entender esses conceitos para a gente poder entender essa relação. Olha, será que o que eu estou ingerindo, será que as recomendações de uma nutrição saudável, ela está sendo compatível ao que eu estou gastando com a prática de atividade física ou com o comportamento sedentário, né, que onde aí o gasto vai ser mínimo? Então, prestem atenção no que eu estou falando aqui. Durante o comportamento sedentário, tem gasto de energia? Tem, mas é mínimo, né? A gente tem ali basicamente o consumo metabólico basal, vamos dizer assim, durante o comportamento sedentário. E durante o nível de atividade física, esse consumo energético ele vai variar, porque a gente tem níveis diferentes de atividade física. Se a gente for seguir as recomendações aí, né, dos órgãos de saúde e da ciência, né, que envolve o estudo da atividade física, a gente tem aí níveis de atividade física leve, moderada e vigorosa, né? Então a gente consegue calcular esse nível aí através da relação com o MET, né? Que é algo que eu vou discutir com vocês na live de hoje à noite. Como classificar os níveis de atividade física através do MET, tá? O que é o MET? O MET é o equivalente metabólico. Então, gente, olha só, esses estudos, né, sobre essa associação do nível de atividade física com a alimentação, de modo geral, eles estão cada vez mais, vamos dizer assim, no topo, né, da ciência, porque hoje em dia o que mais acontece, logicamente, tirando aí essa situação de pandemia por uma doença causada por um vírus, né, uma doença infecto-parasitológica, o que mais hoje mata no mundo são as chamadas doenças crônicas causadas por fatores hipocinéticos, devido à falta, né, de gasto energético compatível com a ingestão de alimentos que a gente tem. E muitas vezes isso acontece devido à modernidade, à tecnologia, a uma forma diferente de trabalho. Não estou dizendo que a tecnologia faz mal à saúde, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, hoje em dia, o comportamento vem mudando devido à própria característica de trabalho das pessoas. Como, por exemplo, hoje, o meu trabalho, dando exemplo por mim hoje, o meu trabalho ele envolve um gasto energético muito, muito baixo. É uma atividade que eu tenho, né, de estudo, de pesquisa, de aula. Então, do jeito que eu estou aqui, ó, sentado de frente ao computador, estudando um livro, um artigo científico, é uma atividade que eu executo na maior parte do dia. E essa atividade é considerada uma atividade sedentária. Então, assim, para dar uma equilibrada nisso, eu, até por gostar, por ser da área, eu tento
ter a recomendação mínima de prática de atividade física. Então, se a tecnologia atual, o contexto atual, ele vem a fazer com que o ser humano ele substitua algumas atividades operacionais manuais, que demandavam maior gasto energético, por outras atividades que a gente faz de forma menos ativa, né, mais sedentária, devido à forma como que a tecnologia ela exige ser operacionalizada, tá? E aí a gente também tem, né, essa é uma expressão americana, a coach poteiro, ainda são as pessoas, né, que devido a esses hábitos, né, naturais de baixa prática de atividade física, vamos dizer assim, elas são sedentárias por ter esse estilo de vida, né? E aí a gente sempre associa essa imagem de coach potato da pessoa que fica em frente a um dispositivo de tela comendo. Então, existe uma associação científica que comprova que quanto mais o tempo de tela a gente tem, maior a ingestão de alimentos hipercalóricos, multiprocessados, né, que são alimentos aí menos saudáveis. Então, a gente tem que entender que os comportamentos eles estão relacionados entre si, tá? Então, aqui a gente está falando de três, né, nesse conteúdo: o nível de atividade física, o comportamento sedentário e o hábito alimentar, né, a alimentação saudável. Só para a gente ter uma ideia, né, aí durante o século XX, né, nos anos aí de 1900, como que um estudo, né, americano, foi um estudo de revisão que foi feito, né, que avaliaram vários estudos que analisavam o quilocaloria diária, né, o gasto energético total das pessoas. Então, em 1900, a gente chegava até as pessoas a terem 4.500, e hoje em dia chega a ter ali, ó, 3.000, 2.000, né? Se a gente analisar, é isso mesmo. Quando a gente calcula o gasto energético total, que envolve a taxa metabólica basal, o nível de atividade física da pessoa em 24 horas e o efeito térmico do alimento. Então, assim, resumindo esse gráfico, está claro que durante o tempo, o avançar dos anos 90, há uma diminuição do consumo, né, do gasto de energia. E essa curva aqui tende a diminuir. Tá? Esse gráfico aqui, essa inclinação tende a ficar mais baixa devido à modernização, né, que a gente tem aí nesse século XXI. Isso aqui é bem rápido, a gente entender os conceitos. Então, quando a gente fala em atividade física, é toda atividade que gasta energia. Então, como eu falei, o comportamento sedentário é um tipo de atividade física? Sim. Por quê? Porque há gasto energético, um gasto energético mínimo, próximo ao gasto energético basal. Tá? O exercício físico é a atividade física que é planejada, que tem um objetivo, que é sistematizada, né? Que a gente tem lá volume, intensidade, frequência, a gente tem parâmetros de controle. E aptidão física? A aptidão física são características, né, capacidades físicas que podem ser alteradas com o treinamento. Então, a gente tem diferentes tipos de aptidão física. Então, a gente tem aptidão física cardiorrespiratória aeróbia, a gente tem aptidão física anaeróbia, a gente tem vários tipos de aptidão física, né? Vários tipos de capacidade física. A composição corporal é um tipo de aptidão física. Se eu tenho uma composição corporal assim adequada, com um volume, né, de gordura bem distribuído ao corpo. Então, a gente tem que pensar nessas questões quando a gente tenta trabalhar o emagrecimento. A gente não faz a pessoa perder peso, a gente faz a pessoa perder o excesso de tecido adiposo, de gordura corporal. Isso é sempre importante a gente frisar. Quando você fala assim, você tem que perder peso. Poxa, você tem que perder peso, existem várias formas de perder peso, várias formas insalubres de perder peso. Se você toma um medicamento, se você fica doente, você vai perder peso, né? Mas essa perda de peso, ela não é aquela que a prática de atividade física, que a mudança de atividade física, ela deseja realmente. Porque o que a gente quer mesmo, quando a gente fala em perda de peso, a gente fala em perda do excesso de gordura. Então, aí, ó, perda do excesso de gordura. Não é nem perda de gordura, porque a gordura, o lipídio,
A gente viu aí as suas funções metabólicas, eles são realmente importantes para o nosso organismo. Existem várias funções, tem funções estruturais, né? A parede da membrana plasmática das células são formadas por lipídios, as bainhas de mielina são formadas por lipídios. Então, assim, a gente tem que acelerar esse processo aí de perda do excesso. Aí sim, aquela gordura que fica localizada na região central, aquela gordura que está dentro do adipócito na forma de triglicerídeo, aquela gordura que fica livre na corrente sanguínea, que aí é o colesterol total, as lipoproteínas de baixa densidade, que vai causar oxidação da parede celular e vai causar as doenças cardiovasculares. Aí sim. Então, quando a gente tem uma composição corporal adequada, de acordo com o nosso tipo corporal, cada um tem o seu específico, isso também é considerado uma aptidão física. E aí também existe a questão do treinamento, onde toda esses domínios aqui relacionados, né, com a atividade física, eles vão ter a avaliação de desempenho. Quando a gente pensa em treinamento, a gente já pensa agora em desempenho, né, com relação ao tempo, algum fator aí que vai mostrar evolução. Eu gosto de falar dessa tríade aqui, né? Atividade física, aptidão física e saúde. Então é mais ou menos assim, ó, que eu gosto de entender. Assim, quanto mais as pessoas praticam atividade física, mais aptidão física ela vai ter, né? Das diferentes características que eu falei. Ela vai ter maior resistência cardiorrespiratória, ela vai ter maior limiar anaeróbio, ela vai ter maior flexibilidade, coordenação. Então, assim, a atividade física bem feita, né, bem organizada, leva a benefício de aptidão física. E aí, quanto maior a aptidão física, maior o estado de saúde. Então, eu estou falando as relações positivas: atividade física, aptidão física e saúde. Então, isso aqui, gente, é o que eu gosto de dizer o seguinte: o nosso grande objetivo, quando a gente trabalha atividade física com alguém, não é o emagrecimento, não é a hipertrofia diretamente. Aqui que está o nosso principal objetivo, é a aptidão física. A gente tem que ajudar a pessoa a se tornar, melhorar a sua aptidão física, e aí sim, com continuidade, respeitando os princípios do treinamento da atividade física, ela vai ter o seu benefício relacionado à saúde, tá? Agora, e se o contrário acontecer? Vamos olhar a outra parte, o outro lado da moeda. A pessoa que tem baixo nível de atividade física, a pessoa que tem alto comportamento sedentário, ela vai ter baixa aptidão física. E há um consenso, isso também é relacionado à saúde, que quanto menor a aptidão física da pessoa, menor vai ser a prática de atividade física dela. Então, pensem aí numa situação, por exemplo, as pessoas que têm excesso de peso, né, que são mais gordinhas e são sedentárias, porque às vezes a pessoa ela tem excesso de peso, mas elas são completamente ativas, são metabolicamente saudáveis, isso não é problema, né? A gente não pode pensar nesse paradigma: a pessoa tem excesso de peso, ela é inativa, ela não é saudável. Não tem nada a ver. Então, cada situação é uma situação. Mas vamos dizer que a pessoa ela não tem aptidão física, ela é sedentária, ela está com sobrepeso, e aí ela não vai ter bons hábitos de atividade física porque ela não tem lá as características que vão estar favoráveis. Como, por exemplo, a pessoa dá uma corrida de uns 5 metros, já fica cansada. A pessoa não consegue estender a perna para poder pegar uma bola. A pessoa não consegue movimentar os braços para fazer um saque no voleibol. A pessoa não consegue fazer corretamente o movimento na academia. Então, as pessoas sem aptidão física vão ser aquelas pessoas também que vão praticar menor nível de atividade física e, consequentemente, vão ser as menos saudáveis. Então, a gente tem que pensar nessas situações, né? E aí, quando a gente fala em atividade física, a gente tem que pensar em diferentes momentos. É no lazer, é no trabalho, é no ir ao trabalho, tá? Tudo isso vai estar relacionado com o desenvolvimento da aptidão física. E aí, quando eu falo em saúde, bem-estar, diminuição da morbidade, diminuição da mortalidade. O que são os benefícios, né, da saúde? Não vou ficar falando, porque isso aqui é só para a gente
ter uma confirmação. E o que eu chamo de destaque aqui é esses benefícios desse lado esquerdo são benefícios que a gente já está mais acostumado, né? Vamos dizer assim, são mais exercícios relacionados à parte fisiológica, né? A gente percebe aqui do lado direito os benefícios psicológicos e sociais, muito em virtude, né, das doenças, né, psiquiátricas, elas estarem no foco do século XXI. São as doenças que mais crescem, que mais evoluem, né? A gente vê relatos aí de crise de ansiedade nesse tempo de pandemia, né? As pessoas ficam com medo, ficam isoladas, né? Então, assim, muita coisa está relacionada à parte do desenvolvimento psicológico da pessoa, psiquiátrico. E aí existem vários estudos que estão mostrando, né, que a prática de atividade física aumenta a autoestima, porque você tem melhor consciência do seu corpo, né? Você tem melhor resposta dos próprios receptores articulares e musculares, você tem maior consciência do tipo corporal que você tem, você diminui os fatores de depressão, tá? Porque você libera neurotransmissores inibitórios depois da prática de atividade física, você fica mais relaxado, você diminui a ansiedade, você diminui o estresse, você tem uma melhora da sua imagem corporal, você fica mais satisfeito com o seu corpo, você se percebe corretamente da forma como você é. A questão da atividade física, não nesses tempos, né, que a gente ainda estamos passando, né, no isolamento social, para evitar, né, a acentuação da contaminação do coronavírus, mas em situações normais, a atividade física faz com que as pessoas tenham maior contato social. Isso é bom para as pessoas compartilharem com você situações e aí, enfim, melhorar a questão, né, dos aspectos psicológicos e sociais. Então, maior autonomia, convívio social, isso resulta tudo numa saúde mental. É algo importante para a gente verificar. Um conteúdo que a gente vai trabalhar bastante hoje, né, é o MET. Então, assim, isso não é novidade para quem já está nessa fase do curso, igual vocês estão no final aí. Então, o MET é a sigla equivalente metabólico. Então, o MET ele é importante porque ele ajuda a gente a ter uma avaliação, né, do dispêndio de energia diária, tá? Que é o importante, né? Então, a gente tem que pensar assim, no gasto da energia proporcionada pela atividade física nas 24 horas. Então, eu tenho que pensar assim, olha, em 24 horas, o quanto que eu estou gastando de energia. Isso é compatível com o tanto que eu estou ingerindo, né? Essa é a questão do gasto energético total. E aqui já tem uma consideração importante, que é assim, a relação do MET um MET é 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Isso é em adulto. Em crianças, em adolescentes, essa relação é inferior, até pela diferença, né, do metabolismo. Então, em crianças e adolescentes, se eu estou falando de 0 até 19 anos, que é a classificação da Organização Mundial de Saúde, a relação vai ser 0,9 MET igual a 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Deem atenção nessa unidade aqui, ó, ml de O2 por quilo por minuto. Essa unidade aqui, né, ela representa ao VO2 relativo. Então, o que a gente pode entender aqui? Ó? Eu gosto de trabalhar assim, de trás para frente. A cada minuto, cada quilo do meu corpo consome 3,5 ml de O2. Eu vou repetir. Tá? Em cada minuto, cada quilo do meu corpo vai ter um consumo de 3 ml de O2 por 3 ml de O2. Cada quilo, cada minuto vai ter 3,5 ml de O2, que é o consumo mínimo necessário para o oxigênio trabalhar na produção de ATP, de energia, tá? Então, essa é a recomendação que eu falo. Então, isso aqui, o que é? É a representação relativa do VO2. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe outra representação, que é a representação absoluta, que é litro de O2 por minuto. Aí já envolve toda a massa corporal total, tá? Então, a gente tem aí algo que eu já falei,
é o gasto energético total. A gente tem os seus três pilares, né? A taxa metabólica basal, é o consumo básico de energia nas 24 horas, é aquilo que eu preciso consumir para manter as funções vitais. Então, obviamente que aqui vai ser a maior parte do meu gasto energético, cerca de 60 a 65%. Eu tenho aqui atividade física. Esse é o componente mais variável do gasto energético. Isso aqui vai depender de pessoa para pessoa, mas estudos mostram que é cerca de 30 a 35% do gasto energético total. E aqui a gente tem os três níveis que eu falei: leve, moderado e vigorosa. E aqui tem o efeito térmico do alimento, que representa o seguinte: o tanto de energia que o nosso corpo gasta para a degradação, né, e a absorção do nutriente daquele alimento. Então, existem alguns alimentos que têm um gasto energético maior no seu preparo, no seu consumo, como, por exemplo, os termogênicos, pimenta, canela. E existem outros que têm um gasto mínimo, como, por exemplo, os carboidratos, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, juntar todos esses três pilares aqui, a gente tem o tanto de gasto energético total. E por que que é importante? Para a gente poder ter uma associação com as necessidades, né, de energia. Então, quando a gente procura um nutricionista, né, por isso que eu falo que a nossa área, a gente trabalha em parceria, que assim, quando vai ser calculado a necessidade energética pela alimentação, o nutricionista leva em consideração os componentes do gasto energético total, tá? Aí onde que a gente pode ajudá-los, né? Onde nós devemos trabalhar de forma mais efetiva aqui, que muitas vezes os nutricionistas usam uma recomendação muito arbitrária sobre como eles vão considerar aqui o nível de atividade física. É bem simples. Então a gente deve ter noção de como calcular o gasto da atividade física de forma mais efetiva, né, para ajudar na recomendação nutricional. Então, quando há um equilíbrio, né, entre a ingestão, a alimentação e o gasto, eu estou com equilíbrio, né, da balança. Então, eu vou ter uma manutenção do peso. As pessoas às vezes dizem, eu tenho o mesmo peso, já tenho uns 5 anos. Então, com certeza, a sua alimentação ela está compatível, né, à sua ingestão, né? Agora, pode ser que haja um balanço energético positivo, aí vai causar ganho de peso. A sua alimentação ela está maior do que o seu gasto. Então, nesse caso aqui, para a gente equilibrar, a gente tem que tirar daqui, a gente tem que ingerir menos e a gente tem que aumentar o gasto. E qual dos três componentes ali a gente pode mexer de forma mais efetiva? Nós, professores de educação física, a gente pode mexer no nível de atividade física, eu trabalhando aquela recomendação. Eu posso indicar que ele alimente, ele tem a ingestão de alimentos termogênicos. A gente não deve recomendar, a gente pode orientar, sugerir, né? Até porque, às vezes, alguns alimentos termogênicos podem causar efeitos contrários, né? Por exemplo, aumentar a ansiedade, aumentar a taquicardia. A gente não sabe se essa pessoa tem alguma contraindicação. Não é nosso papel nisso. A gente pode estimular a alimentação saudável, balanceada, alimentos, né, que têm uma degradação mais custosa para o organismo, mas esse trabalho é um trabalho nutricionista. Agora, a gente pode tentar aumentar o nível de atividade física. E aí, gente, o que eu chamo a questão, a nossa sacada não é aumentar o nível de atividade física somente durante o tempo de uma aula, né, dentro da academia. A gente tem que pegar as 24 horas. Você tem que trabalhar a pessoa, por exemplo, no caminho até o trabalho, dentro do trabalho. Tem alguma mudança que ele possa fazer que pode aumentar o nível de atividade física para poder equilibrar, tá? Mas existe uma outra situação também que não é saudável. Às vezes a pessoa pode dizer, então, essa aqui é o ideal. Depende. Depende. Se a pessoa está com um excesso de gordura corporal, então isso aqui é o que deve ser feito. A pessoa tem que ingerir menos e tem que gastar mais para atingir. Mas a manutenção é o nosso objetivo, tá? Por quê?
Porque isso aqui, se isso permanecer, as pessoas vão começar a ter uma perda de peso que não vai ser saudável. Vai começar a perder massa muscular, vai começar a perder nutriente, e aí fica mais suscetível às doenças, tem uma diminuição do sistema imune. Então tem que pensar nessas questões, tá? Mas quando a gente fala então em balanço energético positivo, a pessoa está gastando mais energia com a taxa metabólica basal, com o nível de atividade física ou com o efeito termo do alimento, que é irrisório. Então, eu vou dar uma situação prática aqui, tá? A pessoa às vezes está com hipertireoidismo, né? O que é o hipertireoidismo? É um aumento da liberação dos hormônios T3 e T4 tireoidianos. Então, o metabolismo vai aumentar. Então, assim, com o aumento do metabolismo, normalmente a ingestão habitual da pessoa não vai atender a recomendação. Então, ela vai ter uma perda de peso, mas essa perda de peso não é saudável. Não é porque ela está aumentando o nível de atividade física, é porque ela tem um estado ali de desequilíbrio, né? Uma alteração hormonal que está causando isso. Então, a gente tem que pensar nas situações críticas, né? Que nem sempre o balanço energético negativo é o ideal, é saudável, depende da situação. Agora, né, até para a gente poder chegar aí numa parte, para a gente dar continuidade na nossa aula de hoje, a gente vai falar da recomendação do nível de atividade física, que é o que diferencia da gente ser sedentário ou não, tá? Então, aqui eu quero que vocês pensem em duas classificações, se a pessoa vai ser ativa ou inativa. Então, para eu chamar uma pessoa de inativa, não é que ela não faz nada, não é que ela fica sentada o dia inteiro, é que ela não atende a recomendação. Porque, por exemplo, eu fico sentado o dia inteiro trabalhando. Né? O meu trabalho é sentado, né? Faço as coisas, tal, faço minha atividade física, mas eu tenho um comportamento sedentário alto. Mas eu sou ativo. Por quê? Porque eu atendo a minha recomendação. Eu sou adulto e tenho algumas recomendações que eu atinjo. Então, assim, quais recomendações seriam essas? As recomendações, elas são específicas, de acordo com o sexo, com a idade, né? Principalmente, são os parâmetros que a gente usa para poder fazer as definições. Então, assim, gente, isso aqui é básico, a gente tem que saber, a gente tem que estar na nossa informação. Um adulto ser considerado fisicamente ativo, ele tem que fazer 30 minutos de atividade física moderada e vigorosa. A moderada é aquela que tem um esforço, mas a pessoa consegue fazer e conversar. A vigorosa é a atividade que tem um esforço alto e a pessoa não consegue nem conversar, porque a frequência respiratória aumenta muito, tá? Então são exercícios aí próximo ao limiar anaeróbio, tá? E adolescente e criança é a mesma parâmetro de intensidade, são o mesmo parâmetro de intensidade, mas são 60 minutos, tá? 60 minutos de atividade física moderada e vigorosa todos os dias. Essa é a recomendação. Todos os dias as crianças e adolescentes devem fazer 60 minutos de atividade física moderada e vigorosa, tá? Aí tem umas coisas mais específicas, né, que eu vou subir aqui para poder baixar aqui um pouquinho, depois eu aumento. Então, assim, ó, aqui são as referências. São referências internacionais. Ó, Colégio Americano de Medicina do Esporte. Esse aqui, Pate et al. São autores que têm as recomendações que são usadas pela Organização Mundial de Saúde. Deones também, ó, Organização Mundial de Saúde. Keio também. Então, aqui, prestem atenção. Aqui, o adulto, 30 minutos de atividades diárias, o que pode gerar aproximadamente 1.000 quilocalorias por semana com atividade física. Então, se você fazer uma conta básica aqui, ó, pegar 1.000 dividido por 7, quer dizer que a gente tem que gastar com a prática de atividade física 142,85 quilocalorias nos 7 dias da semana, para a gente atender a recomendação. Ou se eu fizer 5 dias, o final de semana eu não faço, eu divido por 5. Então, assim, você tem que gastar pelo menos 200 quilocalorias por dia com exercício, tá? Então, preste atenção nessas recomendações, né? Não é só do tempo, a gente vai colocando coisas novas aqui. Então, aqui, ó, de Pate que a gente viu, 30 minutos, de Deones é de 60 minutos de atividade moderada e vigorosa. E aqui, ó, de Keio, é o seguinte, ó,
a gente tem uma relação aqui de quilocaloria por quilo por dia, considerando de inativo aquele com menor média de 37 quilocaloria por dia. Isso aqui é do gasto energético total. Vou dar um exemplo. Imagina uma criança de 30 quilos, né? A gente pega e faz uma conta seguinte, ó, 37 vezes o quilo dela, 30. Então ela tem ali, ó, 1.110 quilocaloria. Então a pessoa, ela tem que gastar, né? Ela tem que ter um gasto total de 1.110 quilocaloria. Ah, mas é muita coisa. Calma, aqui é gasto energético total. É o nível de atividade física mais a taxa metabólica basal. Provavelmente aí vai ser essa informação que a gente viu nessa primeira etapa, mais 200, 300 quilocaloria com atividade física, tá? Então aqui, se você quiser saber, né, com uma criança ou adolescente, qual a recomendação diária do gasto energético total, é só você multiplicar o valor do peso da massa corporal total por 37. Aí você vai ter mais ou menos o quanto em quilocaloria por dia aquela criança tem que gastar no gasto energético total. E aí vai ser atividade também para a live, né, de mais tarde, eu apresentar como que é a classificação do nível de atividade física, né, do nível de atividade física através do compêndio energético. Então, o compêndio energético é uma lista que a gente tem, que ali estão os valores em match de quanto uma atividade física ela gasta em energia. Então, por exemplo, eu tenho ali ficar sentado estudando, eu tenho 1,5 match. Eu pular corda de forma moderada e intensa, eu tenho ali 8 match. Então é assim que a gente vai verificar. Então a gente sabe que o 8 match é maior, tem maior gasto de energia do que ficar sentado estudando, que é 1,5. Tá? E quanto que é o valor do match? Para adulto, 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Tá? E o comportamento sedentário, então? Se eu falei agora as recomendações de nível de atividade física inativa, eu tenho agora o comportamento sedentário. Então, comportamento sedentário são todas as atividades, né, que gastam no máximo 1,5 METs. Então, assim, o basal é 1 até 1,5 é comportamento sedentário. Então, lá na lista do compêndio, toda atividade que tem até 1,5 é comportamento sedentário. Então, assim, esse termo sedentário vem da posição de ficar sentado. Mas, se você está na posição inclinada, se você está deitado, dormindo, fora o período de sono noturno, né? Isso é comportamento sedentário. Estar dormindo à noite não é o comportamento sedentário, né? Estar dormindo ali, o período que você tira para dormir, até porque tem pessoas que dormem de dia. Esse período de sono para dormir, né? Que corresponde a aproximadamente 8 horas por dia, isso não é comportamento sedentário. Comportamento sedentário são as atividades com baixo gasto de energia durante o tempo de vigília, durante o tempo que a pessoa está acordada. Essa é a definição mais correta. Aí, se ela está à noite, se ela está de dia, não interessa. O tempo de vigília é aquele tempo que ela não está dormindo, né, no sono. E aí, a gente leva em consideração que atividade sedentária também é atividade que a gente passa em frente a uma tela, que geralmente todas as atividades que a gente faz em frente a uma tela são atividades com gasto energético baixo. Aqui está a recomendação, gente, que a American Pediatrics Association usa. É 120 minutos, né, 2 horas por dia de tela de crianças e adolescentes. Algo que vem sendo muito difícil de ser alcançado. As pessoas estouram esse limite fácil, fácil, por causa da mudança de comportamento, principalmente nesses tempos aí de isolamento social, que as crianças têm ficado mais em casa, têm tido as aulas na forma remota, assim como vocês estão tendo, né? Pelo menos parte delas, enfim. Então, essa recomendação, ela é de 2011. A gente acredita que novos trabalhos vão mudar, né? Inclusive, eu fiz um trabalho de pós-doutorado que a gente verificou que hoje em dia tempo até de 4 horas por dia vem tendo uma relação aí, né, com uma forma, vamos dizer assim, com a não tem associação ainda com fatores
de risco para doenças cardiometabólicas. Ou seja, em vez de ser 2 horas, a recomendação pode ser até 4 horas. Mas, para epidemiologia, né, quanto a informação tem que ser mais criteriosa, porque se você coloca 4 horas, as pessoas vão ficar 6 e não vão se importar. Então, tem essas questões também. Mas a gente já viu que, pelo menos no estudo que a gente, os resultados que nós observamos, que até 4 horas não teve associação com fator de risco de doença cardiometabólica, tá? Então, a gente percebe aí essas formas que a gente tem de sedentário. Então, eu quero fechar essa primeira parte da aula aqui, gente, é a associação que esses fatores têm. Então, assim, vou pegar meu exemplo. Então, assim, eu sou uma pessoa fisicamente ativa? Eu sou uma pessoa fisicamente ativa. Por quê? Porque eu atinjo por dia pelo menos 30 minutos de atividade física moderada e vigorosa, tá? Outra recomendação de nível de atividade física que tem é com relação ao número de passos. Eu dou pelo menos 10 mil passos por dia, que é a recomendação para adulto. Então, eu sou fisicamente ativo. Agora, eu sou sedentário? Sim, eu também sou sedentário. Por quê? Porque eu passo mais de 2 horas em frente à tela. Eu fico mais de 8 horas sentado em frente fazendo meu trabalho laboral. Então, hoje em dia, eu tenho uma classificação que é justamente essa associação. Então, eu sou fisicamente ativo e sedentário. Eu tenho uma pior situação, que são aquelas pessoas que são sedentárias e inativas. Aí aquele coach poteiro que eu mostrei no início da aula, as pessoas que realmente não fazem nada, não fazem atividade física e têm um comportamento sedentário alto. Eu tenho uma situação que é a menos comum, que é o seguinte: a pessoa ela é inativa e não sedentária. Ah, como assim? São aquelas pessoas que têm o trabalho na posição vertical, né, de pé, mas que não se movimentam. Então, assim, alguns cabeleireiros, apesar de cabeleireiro andar muito ali dentro do salão, se você colocar um pedômetro num cabeleireiro, você vai verificar que ele tem um gasto energético considerável. Se você segurança, por exemplo, assim, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro de segurança, ela é inativa, ela muitas vezes porque ela não atinge as recomendações, mas ela não é sedentária. Então essa classificação, né, inativa e não sedentária, ela é menos comum. E tem uma situação, vamos dizer assim, a mais saudável, aquela pessoa que ela é fisicamente ativa, né? E que ela tem um comportamento sedentário baixo. Aí eu estou falando um exemplo clássico de garis, né, de trabalhadores de correio, ou seja, servente de pedreiro, né, vamos dizer assim, durante o trabalho, ela tem ali um comportamento não sedentário, em pé, trabalhando, e é um trabalho que exige esforço. Então, seria a recomendação mais saudável, tá? Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, eu vou fazer umas atualizações e à noite eu termino de mostrar essas associações aí entre o nível de atividade física e o comportamento sedentário para a gente poder entender essa associação com a alimentação saudável. Tá bom? Forte abraço a todos.